Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Gerson Ferreira, a gente vai estar gravando a lição número 4 dos adolescentes. Nós vamos estar falando hoje sobre a temática do bullying. A nossa nova lição da CPAD, ela vai falar sobre vivendo em sociedade. Então são diversos assuntos e temáticas que são aplicadas ao contexto e à realidade dos nossos adolescentes. E hoje, como nós vamos estar tratando de bullying, nós teremos 3 objetivos com essa lição. A primeira, conscientizar a respeito do fenômeno do bullying, compreender o que leva as pessoas a praticarem o bullying e mostrar o que fazer em caso de bullying. Então, como toda lição, professor, nós vamos desenvolver e tratar aqui sobre a construção da mentalidade ou a correção de uma mentalidade acerca do que pode estar na cabeça dos nossos adolescentes. Como são temáticas atuais aplicadas à sociedade e os ambientes onde eles estão vivendo, ambiente escolar, ambiente de casa. Então são diversas situações que muitas vezes eles aprenderam alguma coisa errada. Então não é necessariamente construir algo, mas talvez seja desconstruir. Então é necessário que no decorrer da aula, e principalmente a partir do começo, você comece a identificar onde talvez sejam as dificuldades ou os pontos onde estejam confusos ou onde eles não estão esclarecidos acerca do bullying. Antes de nós entrarmos nos assuntos de detalhes, nós podemos muito bem perceber que às vezes as pessoas não percebem aquilo que elas estão praticando, às vezes os adolescentes eles não têm a noção do impacto, do peso, das consequências e de quantas pessoas podem ser afetadas por aquilo que elas estão fazendo ou falando para os seus colegas, ambiente de casa, irmãos, qualquer espaço. Então, se tratando de bullying, nós podemos observar hoje que eles não se tratam mais apenas das escolas das periferias, das escolas públicas. A temática do bullying vem atingindo todas as escolas, todas as faixas etárias, seja de periferia, seja em escolas privadas, particulares. Elas vão além do ambiente das crianças, já vão para as escolas, para as universidades, para as faculdades, o ambiente de casa, o ambiente de trabalho. Então, esse fenômeno é uma das violências que mais cresce ultimamente e tem expandido cada vez mais. O bullying está presente em todas as escolas, todos os lugares, todas as situações do mundo, mas somente agora os casos estão sendo mais evidenciados. Parece que as consequências, muito com o peso das mídias sociais, têm alavancado a exposição desse tipo de fenômeno, desse tipo de violência, e é por isso que nós vamos estar tratando isso hoje, porque é um assunto muito importante, uma temática muito crítica e que tem atingido talvez todos os seus adolescentes, poucos adolescentes ou muitos têm sido atingidos, oprimidos e têm se reservado com todo esse sofrimento, essa angústia e pode acabar acarretando consequências muito grandes no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, que vai estar crescendo com todas essas marcas, com toda essa repressão, toda essa angústia dentro do seu coração e pode acabar no decorrer da formação do seu caráter, da sua figura, da figura de homem e de mulher, deturpado porque aquilo que ele viveu na adolescência foi algo constrangedor, opressor, ofensivo e que gerou muitas marcas para o seu desenvolvimento pessoal. Então, sobre o bullying, a gente primeiro precisa saber no detalhe o que é bullying. Bullying, na verdade, é uma palavra americana, então ela não tem uma tradução literal para o vocabulário brasileiro, mas ela foi absorvida. Ela deriva da palavra bully, que significa valentão, e ele traz uma aplicação a todo tipo de violência, seja ela verbal ou física, sem motivação para uma ou mais pessoas, ou seja, aquilo que eu estou aplicando, aquilo que eu estou agredindo ou ofendendo alguém, seja física, seja verbalmente, sem que a pessoa tenha desencadeado uma ação. Eu simplesmente gero violência por si só, eu não consigo. Não há um fator desencadeador, eu levei um tapa, eu dou um tapa. Na verdade, é mais uma perseguição do que uma agressão. Então, como cristão, nós não podemos compactuar com esse tipo de comportamento. A Bíblia, em Provérbios 13:20, vai dizer: quem anda com os sábios será sábio, quem anda com os tolos acabará mal. Cuidado, pois, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes, em 1 Coríntios 15:13. Como cristãos, nós precisamos construir a mentalidade que nós precisamos ser agentes de intervenção, seja em todo espaço de injustiça e de maldade, para que nós possamos manifestar e expressar não quem nós somos, pura e simplesmente, mas os valores de Cristo, que é esse que nós estamos almejando alcançar, é o estilo de vida que nós queremos buscar. Ele é o nosso modelo, ele é a nossa direção. Então é a partir do modelo dele que nós devemos pensar em como estamos em cada situação. Então o confronto aqui já começa com que tipo de pessoa eu tenho sido diante dessas situações. Eu tenho sido aquele que apazigua as situações, que acalma os ânimos, ou eu sou aquele que gera confronto, eu sou aquele que persegue, aquele que constrange, aquele que reprime e gera marcas no coração das outras pessoas. Eu sou confrontado a partir da definição de bullying, de quem eu tenho sido diante de cada situação. E é esse o confronto que eu preciso estar levando para aqueles que estão me escutando.
que eles se sintam confrontados, gente, em que cada realidade, que cada contexto, que cada momento, cada espaço que eu tenho, eu consiga perceber como é que eu estou me portando, como é que eu tenho sido, o que eu tenho levado, se eu tenho levado de fato valores que são de acordo com aquilo que eu acredito, e é com essa mentalidade que a gente vai construir e trabalhar a partir do entendimento do que é bullying. Segundo a autora do livro Fenômenos de Bullying, o bullying tem sido uma das formas de violência que mais cresce no mundo. Esse fenômeno social ele não está restrito somente aos ambientes dos adolescentes, ele atinge todas as esferas da sociedade, desde os mais novos até os mais velhos, e na verdade a gente precisa estar atento porque ninguém gosta de ser rejeitado e deixado de lado. Mas é exatamente essa a consequência do bullying. Eu tenho dificuldade de estar em determinados ambientes porque há pessoas que me perseguem, eu tenho dificuldade de acessar determinados locais porque há pessoas que não conseguem interagir comigo, reagir comigo. E muitas vezes essas histórias acontecem aqui dentro mesmo da igreja. Pessoas com sotaques diferentes, características físicas diferentes, um mais gordo, outro mais magro, um mais baixinho, um sotaque diferente. E essas marcas, essas características que nós temos muito vastas do nosso país e da nossa região, acabam permitindo que essas pessoas sejam alvo de bullying, alvo de perseguição, no ambiente onde elas deveriam encontrar o maior nível de aceitação em relação a qualquer outro ambiente, que é a própria igreja. No lugar onde eles deveriam se sentir seguros e protegidos, eles estão sendo alvos de chacota, de perseguições, de repressões, e nós precisamos estar sensíveis a construir uma mentalidade para que esse tipo de comportamento não venha se multiplicar, não venha se tornar comum e não seja natural aos nossos ambientes, mas que nós sejamos naturalmente aqueles que intervêm em qualquer situação de injustiça, em qualquer comportamento maldoso, que nós possamos sempre estar refreando a nossa língua e aquilo que nós estamos gerando e permitindo. E como segundo ponto, nós precisamos então perceber, a partir de que nós entendemos do que é o bullying, o que leva ao bullying. Então, o bullying tem diversas causas e muitas delas é uma desestrutura familiar, o ambiente onde os papéis não são devidamente exercidos, onde o pai não executa o pai de patriarca, daquele mentor, daquele que instrui a criança naquele caminho que ela deve andar, ensinando a ser homem, ser mulher. Os pais estão ausentes, simplesmente largam a disciplina e os ensinamentos a qualquer pessoa, ambiente externo que venha estar disposto a ensinar a criança. E nós, como cristãos, não podemos permitir esse espaço. Então, nós precisamos mostrar para ele que a construção do ambiente, daquele ambiente de bullying, na verdade, vem por trás de muita coisa, de muito sofrimento. Então, aqueles que podem estar sendo os agentes de bullying, muitas vezes eles estão mascarando os sentimentos que eles têm armazenados dentro dos seus corações, para que eles possam estar disfarçando isso através de agressões, ou devolvendo na mesma moeda, ou fazendo de diversas formas. E muitas vezes esse exemplo é perdido no próprio lar. Os próprios pais discutem na frente das crianças, muitas vezes isso pode acontecer dentro da realidade dos seus adolescentes. Discussões, desequilíbrios, desestabilidades emocionais severas, ambientes com depressão, ansiedade, onde os pais não sabem lidar com os níveis de emoção, tanto dos adolescentes quanto de todo aquele núcleo familiar que está envolvido. E essa desestabilidade emocional acaba gerando comportamentos que para nós são inaceitáveis, mas acabam desencadeando dentro dessa criança que está desenvolvendo uma forma diferente de enxergar a realidade, uma forma insensível, ou talvez que todo mundo sofreu, ela sofreu também, então ela vai fazer os outros sofrer. E esse ciclo de doença, esse ciclo de repressão, esse ciclo de violência, acaba sendo cada vez mais passado para frente e não interrompido. E é justamente identificando as causas, não para justificá-las, mas para que nós possamos entendê-las e agir em cima. É essa mentalidade que precisa ser construída. Outra causa apontada por especialistas, que muitas vezes eles se acham melhor que os outros. Esse ar de superioridade, na verdade, é o que mascara um sentimento de inferioridade. Através dessa postura robusta, agressiva, cheia de atitude, que não tem medo de ninguém, muitas vezes os adolescentes, as crianças e aqueles que praticam o bullying são agressivos, na verdade eles estão mascarando incertezas, dúvidas e confrontos que eles carregam internamente, mas que eles não foram ensinados a expor a fraqueza nos ambientes corretos, nos momentos corretos, não foram ensinados muitas vezes a dividir tudo isso que eles estão vivendo, a dividir aquele fardo que eles estão carregando, e isso gera um desequilíbrio emocional, e o meio que eles acabam encontrando para aplicar isso, para se livrar isso desse peso, eles acabam encontrando através da violência física, verbal, naqueles que são diferentes deles, que eles categorizam como inferiores, para que eles possam então assim aliviar todo o estresse emocional que eles carregam dentro de si. Só que, porém,
nós precisamos entender que a partir dessa realidade de que eu entendo o que que é, que eu entendo o que que causa, eu preciso entender que, por mais que eu saiba o que causa, eu não estou justificando o bullying. Eu preciso entender agora, a partir dessas realidades, que eu sei o que é o fator causador, entender qual que é a representação de Jesus nesse ponto. Então eu vou identificar muitas características a partir dele. Jesus nos mostra, em Mateus 22, 35 e 39, que nós não podemos permitir que a cultura nos influencie, que Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso modelo de caráter, e é a partir disso que nós precisamos seguir o nosso estilo de vida. Ele é aquele que é o nosso norte, Ele é o nosso guia, quem referencia, e a partir disso nós temos muitas características importantes de Jesus que nos apontam como nós devemos nos portar diante de cada situação. E a primeira é, Jesus era manso e humilde de coração. A mansidão é sempre uma virtude daqueles que detêm Cristo como o Senhor da sua vida. Então eu não preciso mais me ater de questões de fúria, de ira. Eu posso simplesmente entender que tudo está debaixo do controle, que eu tenho um guia, que eu tenho um modelo, e que não é o que os outros dizem sobre mim que me define, mas sim aquilo que Cristo pensa sobre mim. É o estilo de vida que eu vivo que é semelhante a Cristo. E é isso que vai fazer com que esses fenômenos, com que esses círculos não me afetem mais, e também que eu possa ter a mentalidade de intervir, porque eu não posso simplesmente aplicar tudo isso para mim, mas é um papel e uma forma de construir uma mente que atua, que é relevante no espaço social, nos círculos sociais que ele está inserido. E é isso que precisa ser construído na mente desse adolescente que está crescendo, que está em formação de caráter, de mentalidade, de perspectiva de vida, de como ele enxerga as coisas. Então precisa agora moldar os caráteres, os atributos e as características de Jesus nele, para que ele entenda que não é a partir da violência que ele é definido, e sim como ele se reage diante dela, como ele se coloca diante das situações, a postura e as coisas que levam ele a fazer isso são muito mais importantes do que as coisas que os outros falam. É muito mais uma questão de identidade em Deus do que aquilo que as pessoas estão verbalizando sobre eles. E o segundo ponto sobre Jesus e as características que ele tinha é que Jesus era misericordioso. Ele demonstrava compaixão diante das necessidades alheias. Quando havia uma situação de injustiça, quando havia uma situação de necessidade, Jesus estava sempre intervindo, sempre agindo como ele sempre foi. Aquele que leva a luz, aquele que leva a vida, aquele que entra com todo o consolo, com todo o reforço que precisa para que aquela situação venha a ser contornada, venha a ser resolvida da melhor maneira possível. Jesus tinha misericórdia, ele olhava para o outro, entendia a sua dor, e aí assim ele agia em cima daquilo para que ele gerasse consolo na vida daquele que estava sofrendo, daquele que estava sofrendo violência. E é essa mesma mentalidade que nós precisamos carregar. O terceiro ponto é que Jesus era pacificador. É mais interessante pensar da perspectiva de quando eu sou confrontado acerca de como eu reajo nessas situações, o que eu tenho feito, como é que eu tenho me prostrado, se eu tenho de fato intervido em situações de bullying, se eu vejo isso, se eu participo disso. Esse é um momento importante de colocar perguntas que façam os adolescentes pensarem em como eles têm sido durante a sua escola, o seu período em casa, se eles têm intervido em situações de injustiça ou se eles têm sido aqueles que colocam mais fogo, aqueles que colocam ainda mais lenha, que a situação está ruim, ele vai lá e deixa ainda pior, porque ele não tem noção ainda do que está acontecendo. Essa mentalidade precisa ser construída e confrontada. Como nós estamos sendo em relação às situações de bullying, às situações de violência, das N maneiras, em casa, na escola, algum adolescente pode talvez trabalhar ou ter algum ambiente que ele auxilia dentro de casa, com os vizinhos. Como é que ele age dentro desses ambientes? Como é que ele age nessas situações? É aquele que age com fúria ou aquele que age com mansidão? Aquele que observa a situação e tenta amenizar todo o atrito, toda a confusão que está causando? Como nós estamos? Como os adolescentes estão? É esse o confronto que precisa ser levado nesse ponto. E o quarto ponto é um ponto novo que até tempos atrás não era tão emergente, tão chamativo quanto o cyberbullying. Agora os bullying eles não estão mais restritos somente aos ambientes escolares, presenciais. Agora eles também atingem as redes sociais. Pessoas que perseguem, mandam mensagens ofensivas, destrutivas, ofendem, se valem do anonimato para destruir vidas, lançar falsas notícias, e muitas vezes as pessoas acabam tomando isso para si, acabam se sentindo feridas, atacadas e constrangidas, porque pessoas que elas nem sabem muitas vezes quem estão as atacando com violências, com expressões pesadas que acabam colocando dúvidas nos seus corações,
acabam colocando medos muitas vezes, as pessoas são ameaçadas. E esse tipo de violência é tão severa quanto as presenciais. Elas geram impactos emocionais e as pessoas que acabam sendo atingidas por esse tipo de violência, pelo cyberbullying, muitas vezes elas estão o tempo todo sozinhas. O fato de elas não estarem em ambientes sociais, presenciais, onde não tem pessoas ao seu redor, faz com que elas tenham muito mais facilidade em esconder aquilo que elas estão sofrendo, aquilo que estão sendo acusadas, aquilo que estão falando delas. E isso é necessário que nós estejamos atentos, que nós não podemos deixar de estar sensíveis a isso, porque é muito difícil nós apagarmos o rastro do cyberbullying. As coisas, uma vez que pararam na internet, a gente já não consegue mais tirar lá, a gente não consegue ver as proporções que as coisas tomaram, a gente não consegue ver aonde que chegou, que nós não sabemos quem acessa aquelas informações, por mais que existam meios de denúncia, isso, aquilo, ainda assim os impactos não podem ser zerados. Se já são difíceis de serem contornados em ambientes escolares, imagina no ambiente da internet, onde eu não tenho acesso direto à pessoa, muitas vezes, que está fazendo aquilo, que também não tem nenhum fator de motivação para aquilo. E o quinto ponto que vai ser tratado aqui é o que fazer diante do bullying. Nós já conversamos sobre o que é o bullying, o que causa o bullying, como é que eram as características de Jesus de frente às situações, o que é o cyberbullying, e agora nós precisamos saber o que fazer quando alguém nos conta cyberbullying. Nós precisamos entregar agora os meios que o adolescente vai ter para tanto indicar, quanto para ele mesmo, talvez, usar isso como meios de fuga para que eles possam estar modificando a situação, mudando os ambientes que eles estão presentes. E é indispensável, então, agora de maneira sensível e muito assertiva, estar conduzindo o adolescente a um espaço onde ele pode, de fato, se sentir abraçado, protegido, que ele pode dizer, sim, eu sofro bullying, ele pode ser orientado a conversar, a contar para os seus pais, as pessoas que são os seus responsáveis, seus avós, as pessoas que se preocupam com ele, que eles possam saber o que está acontecendo, quais as situações têm atingido ele, para que eles possam, então, continuar a intervir nessas situações, para que ele possa perceber que existem pessoas ao seu redor que estão preocupadas com ele e que essa situação pode e deve ser corrigida, que essa não é uma situação normal. É preciso que ele entenda que as pessoas comumente tentam colocar os outros para baixo porque elas não sabem lidar com a sua própria imagem. Eu preciso construir então a mentalidade daquele que é vítima de o problema não está nele, e sim na pessoa que pratica o bullying, porque ela tem coisas não resolvidas dentro dela que talvez ela não queira encarar, que elas têm problemas emocionais, psicológicos, elas precisam de um acompanhamento e de ajuda. O problema não está com quem recebe o bullying, e sim aquele que é o fator gerador, aquele que causa toda essa violência. Então eu preciso construir essa mentalidade, mas de uma forma sensível, para eu não isolar tudo aquilo que o adolescente está sofrendo, para que eu realmente abrace a dor que ele está sentindo. Ele precisa se sentir protegido por mim, percebido por mim, mas eu também preciso orientar ele de que o problema não está com ele, mas o que nós vamos lidar, que eu estou com ele, que nós vamos construir um ambiente de proteção, de autopreservação para ele, para que ele possa se sentir protegido e amado, porque é para isso que o espaço da igreja serve, para receber aqueles que estão feridos, para abraçar aqueles que estão doentes, que sofreram violências, repressões, e assim construir um novo caminho com ele. Não ele sozinho, mas junto, conduzindo e desviando e contornando todas as situações quanto possível, para que ele possa crescer e estar em um ambiente saudável, emocionalmente, fisicamente, que ele não sofra mais agressões, que ele possa então presenciar e observar e poder ter uma vida e uma construção do seu caráter, da sua pessoa de uma forma mais saudável possível. Que esses traumas sejam tratados já na raiz, agora enquanto eles são novos, que esses traumas não cresçam e se tornem situações muito grandes, problemas ainda maiores, porque vão estar na formação do seu caráter ao longo de uma vida. Que nós possamos resolver todos esses problemas aqui, que toda vez que algo acontecer desse gênero, eles possam estar com a mentalidade de como eles devem intervir, como eles devem ser, que eles possam ser aqueles que vão ser os pacificadores diante de cada situação, que eles não vão permitir que situações como essa sejam cada vez mais comuns. Então, de um modo geral, nós podemos concluir que o bullying é um fenômeno mundial e eles têm cada vez mais atingido números alarmantes, números de suicídios, depressões por causa de
de perseguições, de bullying tem cada vez maiores. Vivemos uma sociedade deturpada e somente a luz do Evangelho entrando nessas situações pode realmente intervir, transformar, e é para isso que nós estamos aqui, para ser esses agentes que levarão o Evangelho a toda situação de violência, toda situação de perseguição. Onde tiver um aflito, um perseguido, o Evangelho entrará lá para levar a luz, para resolver a situação, para que nós possamos todos juntos vivermos uma situação de paz, para que nós possamos viver o céu aqui e agora. E esse tipo de violência não são comportamentos daqueles que dizem que servem a Jesus. Esse tipo de violência são daquelas pessoas que mais clamam por socorro. São pessoas que estão, através desses atos horríveis, estão gritando por atenção, gritando desesperadamente para que alguém ore e observe, eu preciso de ajuda. Então que nós possamos entender que tanto aquele que é a vítima do bullying quanto o causador do bullying precisam de atenção, de cuidado, precisam ter suas realidades percebidas, seus ambientes sociais e familiares muitas vezes são desestruturados e nós precisamos agir em cima de todas as esferas, de todas as pessoas, enxergando como humano, tanto aquele que sofre quanto aquele que causa o bullying, porque ambos estão com suas marcas, suas feridas, alguns mascarando mais, outros menos, alguns são os que causam, outros são os que sofrem, todos eles estão sofrendo de alguma forma, eles tiveram feridas causadas por outras pessoas, por ambientes onde eles não foram devidamente equilibrados, balanceados, que eles não tiveram a atenção necessária e que por isso nós precisamos atuar e entender que bullying não é um mimimi, que bullying não é uma brincadeira, que bullying é um assunto sério e que cada vez mais está tomando proporções assustadoras e que precisamos agir em cima dessa realidade. Então, conto com você, professor, para construir essa mentalidade, para que você possa auxiliar os seus adolescentes caso eles sofram bullying, caso eles sejam causadores de bullying, que esteja sensível a perceber as realidades que cada um esteja ali. Nos colocamos à disposição, creio e tenho certeza que você vai ensinar isso da melhor maneira possível para os seus alunos. Que Deus abençoe, até mais!